Bem-vindos a mais um programa A Caminho da Regeneração e a mais um vídeo do canal YouTube da Editora do Fogo. Nós estamos aqui gravando o programa A Caminho da Regeneração, que vai ao ar pela rede Rádio Boa Nova, contando sempre com a presença de Samuel Gomes. E aí, amigo, como é que está? Estamos de novo aí, vamos bater um papo. Tudo em riba? Tudo em riba. Então tá bom. Gente, dando continuidade ao estudo da obra A Redenção de um Exilado de Degradado Apóstolo, que já estamos iniciando alguns programas, estaremos aí discutindo essa obra pela mediunidade de Samuel Gomes, cujo autor espiritual é Lucas. Vem trazendo aí algumas informações sobre o degredo de capela, de espíritos de lá para cá, e desse momento em que a Terra atravessa, muito similar àquela época pela qual o planeta do sistema de capela passou. É isso mesmo, Samuel? Isso, uma transformação de uma limpeza espiritual, né? Isso, então, ao narrar esses acontecimentos de limpeza espiritual pelo qual esse planeta passou, Lucas traz em pauta o momento que nós estamos vivendo hoje, dessa limpeza astral, e conta a história de como foi a adaptação desses espíritos aqui na Terra. Semana passada nós falamos de um primeiro grupo, que é chamado Projeto Adão, que são espíritos que falharam muito no campo da razão, lá no sistema de capela, e foram os espíritos que se comprometeram a reencarnar em primeira instância para poder implementar o desenvolvimento do campo psíquico. É isso mesmo, Samuel? Quer fazer o neurológico, biológico e todas as linhas de desenvolvimento que a inteligência trabalha. Ciência, plantio, né? Muito bem, isso foi discutido no nosso programa passado, né? Hoje nós vamos falar sobre a integração, finalzinho desse projeto Adão e a entrada do projeto Eva, que é um outro grupo de espíritos, com outras características diferentes. Então vamos lá. Aqui no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, Samuel fala o seguinte: naqueles milenares períodos de aprimoramento biológico dos corpos, íamos aos poucos atuando na estrutura genética e nas tessituras energéticas do espírito, edificando um melhor padrão de humanização. E à medida que retornávamos aos planos espirituais, tínhamos maior consciência dessa condição. O que significa, Samuel, interferir nas estruturas genéticas, essa até compreendo, nas tessituras energéticas do espírito? Que é o perispírito, né? Se eu estou modelando o corpo físico, antes de modelar o corpo físico, eu vou mexer nas linhas de formação do corpo espiritual. Porque quando nós lemos o André Luiz falando que o corpo espiritual tem células, nós não podemos, apesar de, quando a gente vê o corpo espiritual, parece aquele corpo espiritual igualzinho ao corpo físico. Isso. Mas as estruturas de uma célula no corpo espiritual é quase um núcleo energético, vamos dizer assim, que o que nós chamamos de núcleo celular é a densificação de um núcleo energético, como se fosse um centro de um chakra pequenininho. Entendi, no perispírito. Então imagina que as células espirituais elas têm essa dinâmica, enquanto a célula física materializa ao máximo essa dinâmica em forma de granúlolos, em forma de estruturas. Certo. Aí tem núcleo, complexo de Golgi, tem ribossomo, lisossomos, que são estruturas energéticas de variação vibratória numa célula espiritual. Então nós estamos falando de uma tessitura espiritual e uma tessitura física. São as duas roupagens que nós vamos tecendo no processo da vida. Então minha pergunta é: antes de reencarnar, eles fazem alterações perispirituais para adequar a realidade do corpo que vai recebê-los? Fazem uma diminuição para aproximar o padrão da Terra. Mas aí o perispírito, como ele é a matriz, ele opera nas transformações da matéria que o desenvolve. Aí a matéria ela tem que se ajustar ao perispírito. Então, sim. Então a formação do corpo, ele não carrega um obstáculo a ser plasmado de outra forma mais evoluída.
Isso, é como se fosse uma instrumentalidade que precisa de impulso interior para dilatar o seu potencial. Muito bem. É igualzinho nós temos uma parede de telefone hoje com recursos que tem uns talvez nós nem usamos, porque quem necessita daquele recurso usa aquele recurso. Você usa aqueles que você... Mas aí a pessoa fala assim, olha, o que tem de potencial para usar nesse aparelho aí, meu filho, você dá para você, né? Muito bem. Então vamos ver se eu entendi, né? Olha bem, vamos supor que os que vieram de outro sistema, eles tenham sistemas respiratórios ou circulatórios ou musculares diferentes dos que o corpo dos humanos na Terra oferece. Isso. Mesmo com essas diferenças, na hora da reencarnação, meio que há uma mistura do código material genético da mãe e do pai que oferecem aquela base, que é modificada pela ação do perispírito que molda aquela matéria-prima e causa uma modificação. Seria isso? O que acontece é que quando você vem de outro planeta, você tem que perder o corpo perispiritual do planeta lá. Você não perde as matrizes funcionais. Então, é o que nós chamamos de segunda morte. Tem uma característica dessa segunda morte que é a troca de perispíritos. Porque, infelizmente, o perispírito da Terra é diferente do perispírito do planeta onde eles vieram. Mas as condições evolutivas são a mesma. Então, não importa se eu vou vestir uma roupagem de um perispírito da Terra, se ele me dá, o que eu tenho que fazer é ajustar ao modelo, o modelo que vai ser apresentado ali. Não altera esse lado de um jeito, que o sistema funcional em si é respiratório. Só que aqui é um pulmão, lá não sei, podia até chamar de pulmão, mas pode ter outra forma de manifestação. Não, entendi. Né? Mas a primeira coisa que eu faço é o que eles falam lá no livro dos Espíritos, que você tem um perispírito, então é a segunda morte, porque quando você... O que é a morte? Você perdeu o corpo. A morte na reencarnação, você vai morrendo, deixando o corpo físico para trás. Morrendo, aí reencarna, deixa o corpo físico para trás. Só que quando você muda de planeta, você perde o perispírito do planeta e reveste de um outro perispírito para começar essa mesma engrenagem de reencarnações naquele planeta. Por isso que altera a tessitura energética do espírito. Também. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. No período de consolidação dessas conquistas, foi introduzida a segunda leva de espíritos, mais conscientes do que o estágio no qual já estávamos. Tinham o objetivo de aprimorar a sensibilidade do ser, que já não sentia o peso do tamponamento mental até então que nós possuíamos. Vinham com a necessidade de aprimorar as emoções mais elaboradas para o desenvolvimento da asa do sentimento, junto da asa da razão. Fariam com que os seres pudessem dar voos mais profundos na conquista evolutiva, simbolizando assim a personificação do anjo que viriam a ser. Uma coisa é você, por exemplo, né, esses primitivos, esses primeiros capelinhos, junto com os primitivos, eles tinham, por exemplo, mais uma sensação fisiológica, sexual, do que um afeto. Já esses aí já trariam essas emoções mais desenvolvidas, ou mais abertas, né? Porque chama Eva porque exatamente o grau de tamponamento que não tem. É menor que o do outro grupo. Porque eu venho com uma sensibilidade aflorada, essa sensibilidade é decorrente de emoções perturbadas do passado e emoções trabalhadas que eu já desenvolvi. E esses aqui não tinham, esses tinham praticamente um fenômeno mais sensorial. Aí o relacionamento era superficial, né? Quando esses vêm com mais sensibilidade, esse grau de sensibilidade é que nós chamamos de Eva, que representa o grau na consciência humana, o desenvolvimento dos sentimentos, das emoções, né? No homem primitivo lá, que praticamente vivia de instinto, eles vão começar a ter mais afetividade, mais vínculo de amizade, né? E esses espíritos exatamente caíram por causa disso, por causa de traições, por causa de jogo de poder, por causa... Aí você vai trazer todos os vícios decorrentes. Aí junta tudo. Que a Eva... Junta quem caiu pela razão e junta quem caiu pelo sentimento. Tanto é que quem induz, e quem tem sintonia com a serpente é a Eva. O Adão, ele não tinha sintonia com a serpente.
Nossa, mãe, você quer dar uma palhinha de quem que é essa serpentinha aí para nós? A serpente é o outro projeto, que é o espírito, que caiu sob a influência da razão e do sentimento elaborado. Que nós vamos estudar mais à frente. Isso. Então, mas dentro de nós representa os impulsos de animalidade. Os impulsos de animalidade, eles não podem reger nem minha razão, nem meus sentimentos. Então, mas se esses impulsos de animalidade regem isso, aquilo que deveria ser engrandecimento é distorcido por interesses pessoais, por egoísmos. Aí haver a confusão que denota a queda do homem. Tá, bom. Só fazendo um parênteses aqui para esclarecer quem está nos ouvindo, né, pela primeira vez ou não está lembrando de outros programas nossos. Importante a gente entender que dentro do grupo do Projeto Adão, nós tínhamos espíritos na experiência masculina e na feminina. Isso. De ambos os sexos que faliram pela mesma razão. Então, reencarnar aqui para estarem juntos em função dos interesses ou da necessidade estava muito bom. Isso. Então, nesse segundo momento, reencarnam espíritos na experiência masculina e feminina, aonde, além de ter os interesses comuns de sobrevivência, proteção e subsistência, havia já um cuidado um com o outro, seria isso? Cuidado, interesse de poder, ganância, assim. Afeto. Mas está tudo muito Aí começa, né? Você nota, por exemplo, tem livros romanceados da época do Egito, por exemplo, aí você vê os reencontros dos espíritos, a ganância de poder, né? Aquelas traições, aí os venenos também vêm. Sob o impulso direcionado de instintos, o negócio fica... Aí que a coisa fica feia. Então vamos lá. Esse grupo evânico era maior do que o Projeto Adão e entraria conosco no trabalho de aprimoramento generalizado dos homens na Terra, dando-lhes condições de, em algum tempo, caminhar com os próprios pés e assumir o desenvolvimento da sua juventude espiritual. O que é isso aqui, Samuel? Porque se o Adão era bebê psiquicamente falando, né, eles tinham 10%, então eles estavam, é uma gestação de consciência. Apesar de já ter consciência, 10% já seria talvez muito, mas era um bebê de consciência. Aí, com a Eva, o que eu ia começar a caminhar? Eu ia começar a caminhar com um dilatamento de consciência amadurecida. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou entrando nas linhas da infância e juventude. Pré-adolescência. Juventude aí, ainda não. Quanto mais abre a consciência, mais amadurecimento. Aí eu vou retratar um patamar de desenvolvimento psíquico, porque se existe o bebê, a infância, o adolescente, a juventude, a vida adulta, esse processo se retrata nesse campo de desenvolvimento da consciência espiritual. Muito bem. Por isso que Jesus, quando chegou perto daquele mancebo, ele diz, né? Mancebo quer dizer, psicicamente, são espíritos dentro do padrão de juventude. Tá, jovem. Aí, isso. Já com consciência de interesse, já com desenvolvimento de responsabilidades. Que aí ele fala, né? Que posso eu fazer para ganhar a vida eterna? Aí o que Jesus fala? Vai, pratica as leis, não matar. Aí o que ele fala? Isso eu já faço. Então quer dizer que para um espírito no campo da juventude, ele já tem consciência da lei. Pode estar falando assim com os gentios e os judeus. Olha, você é judeu, meu filho, você não é bebê e nem criança. Você está submetido à lei, porque você é judeu, o judeu está submetido à lei. Agora, aqueles ali são crianças. Eu não posso dirigir a lei que você tem para eles, porque eles são crianças, que eram os gentios, que eram os homens da terra, que estavam em processo de desenvolvimento. Ô Samuel, e nesse caso aqui, dessa diferença, ele fala aqui atrás que o grupo evânico era maior, então nós vamos ter aqui a oportunidade de muito mais espíritos participarem dessa fase. E fica maior porque o próprio grupo Adão vira Eva. Calma. Porque se eles também dilatam a sensibilidade... evolui também. Porque eles podem ter caído pela razão, mas eles também têm muito sentimento perturbado, têm muitas emoções perturbadas.
o processo de fazer eles reencarnar primeiro é porque eles engendraram mais pelo campo da razão. De acordo com o Livro dos Espíritos, tem lá uma pergunta de Kardec para o Espírito da Verdade que fala assim, o que vem primeiro? O desenvolvimento moral ou o intelectual? Isso. Ele fala que o intelectual precede o moral. Isso. E aí ainda complementa, para que o homem, através do conhecimento da razão, saiba distinguir o certo e o errado, o bem do mal. Isso mesmo. Então é a ordem natural da evolução em qualquer circunstância. Isso mesmo. Então aí, com a sensibilidade aflorada, eu também trago comigo os instintos do passado que me fizeram cair. Dentro de nós, a serpente é liberta, a emoção aflora e a consciência desperta. Então, agora, quem vai vencer nesse jogo de interesses, de forças, vai depender da pessoa controlar a si mesma. Tá. Né? Vamos voltar um agora, pouquinho. Em se tratando de grupos, aquele primeiro grupo que caiu pela razão, já começou a estabelecer as linhas de desenvolvimento científico e racional. Muito bem. Plantio. Agora não, vão trazer os problemas. Quais são os problemas? Os vínculos, os afetos, os desafios do passado. Aí o pessoal começa a reencontrar e fala assim, mas eu te conheço, você me prejudicou no passado. Né? Assim, aí começa a vir os dramas afetivos e emocionais que não tinha nada a ver com os homens primitivos. Tinha a ver só com os capelinos. Só com os capelinos. Mas isso, esse aconchego, esse desenvolvimento familiar, os núcleos de clãs, faz com que o homem da caverna comece a gostar daquilo. Eu começo a ficar mais protegido. Eu começo a ter vínculos de amizade. Então o homem da caverna, ele começa a ter desenvolvimento junto com o homem primitivo, mesmo só que os homens, os desenvolvidos, não gostavam deles não. Tá. Eu tenho duas perguntas que vão sair aí do tema em si. A primeira delas é sobre a questão da juventude no nosso orbe, e a segunda delas é sobre essa questão aí dessa experiência dos espíritos enquanto nesse processo de desenvolvimento. Aqui fala da juventude espiritual, e você falou do mancebo. Nós podemos entender que quando Jesus veio ter conosco aqui no orbe, mais presencialmente, nós já estávamos iniciando a fase da juventude? Os capelinos estavam na fase da juventude. Os capelinos. Os homens da terra não, iam ter que passar por uma infância. Basta ver que o homem da terra mesmo tradicional, ele está saindo do padrão de infância para entrar na juventude agora, numa mesclagem de valores. Hoje? Por quê? Quando você vê, tem muita gente que gosta de meditação, de espiritualidade, começa a abrir mão daquele padrão religioso mais ritualístico, né? Mas quando você vê, por exemplo, um grupo de pessoas, milhares de pessoas atrás de uma imagem de uma Nossa Senhora, que é um espírito superior, olha para o planeta Terra e fala assim, a religiosidade desse povo é muito pequenininha, muito primitiva, hein? Mas já existe no meio desse povo gente que desliga mais das imagens, já começa. Então, há uma mesclagem de valores aqui. Então você vê a diferença de espíritos, né? Espíritos que estão mais tradicionalistas, gostam do contexto da letra, sem tirar o espírito da letra. Eles são mais infantis do que... cada um de nós está no estágio de evolução espiritual. Isso, Muitos dos que estão dentro da doutrina também podem ser tão infantis quanto. Pode. Tem então, aquelas tendências. Mas só de estar aberto a estudar o princípio de espiritualidade e reencarnação, eles já mostram uma conotação de transição. Porque quem não quer acreditar em reencarnação e essas coisas vai gostar daquele padrão. Que não aceita. Não aceita aquele que mesmo. atende. É lógico que nesse campo existe aquele que desprende da religião pela ciência, que também já requer uma necessidade de maturidade dentro de um campo mais prático. Imagina esse grupo todo crescendo aqui. Aí começa a falar assim, esse negócio de céu e inferno é brincadeira, né? Então já começa a colocar em contexto essas historinhas que eram contos ou parábolas. Entendi. Para mente infantil. Entendi. Né? Então, aí tem gente que adora os contos, as parábolas, né? Mas tem gente que já fala assim, opa, tem coisa aí a mais. Não é mesmo só que isso. seja dentro do padrão de ciência. Entendi. Agora imagina que esse grupo todo está crescendo.
O outro fica um pouco para trás, você vê que é um espírito mais novo, gosta daquilo ainda. Provavelmente eles têm muita chance de ser aqueles que vão introduzir a religião no planeta, porque tem mais sintonia com esse tipo de trabalho lá.